Vocês, bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Mãe Dia. Bom, eu tava lendo com vocês, né, as análises de redações dos Enems, né, as análises, perdão, de redação nota 1000 do Enem, né, das redações, da cartilha que o Enem disponibilizou. Bom, vamos agora fazer aqui de revisão a da Nicole, né, a gente leu a do Matheus, não foi isso? Black Panther, isso, agora vamos pra da Nicole, né? Nicole da Costa Pinto. Então vamos lá. Vamos ler a redação dela. Ó. Ela descreve o seguinte: voltando aqui só para lembrar o tema, né? Gosto de sempre como esse outro vídeo, então vamos lá, vamos voltar para lembrar o tema, que foi Desafios para a Valorização da Herança Africana no Brasil. Beleza. Então vamos lá. Cadê? Nicole. Cadê a redação da Nicole? Matheus. Nicole. Parabéns, primeiramente, né, Nicole, pela sua redação. Na música Negro Drama, do grupo Racionais MCs, é exposta a indignação dos autores com a realidade atual, na qual valores, crenças e cultura dos negros são menosprezados. De maneira análoga à melodia, é evidente a existência de desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Logo, é imprescindível analisar a discriminação racial e a desigualdade social como entraves. Então vamos lá, primeiro parágrafo sobre a discriminação racial. Em primeira instância, vê-se que o racismo possui suas origens no passado. Nesse sentido, durante os séculos XVI e XIX, houve a mercantilização e escravidão dos africanos em território nacional, os quais foram forçados a trabalhar sob condições precárias e violentas. Sobre esse viés, fica claro que os acontecimentos retrógrados originam pensamentos limitantes e excludentes que permanecem até os tempos ordientos, acarretando a desumanização dos pretos e a ausência de aceitação social. Diante disso, prejudicados são os afro-brasileiros pelo preconceito instaurado na sociedade, pois suas ideologias são postergadas em comparação às outras tradições, impossibilitando a valorização de suas heranças culturais, desse modo a imperiosa realização de ações resolutivas. Então, no primeiro parágrafo ela descreve sobre a questão do racismo, né? O passado, ela cita o passado, enfim, a questão de que os negros foram forçados a trabalhar sob condições precárias, né? Então ela destaca o racismo. Agora vamos ver o segundo parágrafo, né? Aqui foi o primeiro, vamos ver o segundo, sobre a questão aqui da desigualdade social como entraves, né? Ela descreve assim, já em segunda análise, como cabe ressaltar a disparidade coletiva no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, o defunto autor de Machado de Assis narra sua relação de dominância com o grande garoto negro de sua infância, demonstrando a segregação socioeconômica. Nessa perspectiva, é notório que os indivíduos brancos muitas vezes possuem mais oportunidades de expressarem-se devido ao fato de serem prestigiados e mais respeitados. Isso difere do cotidiano dos pretos e pardos residentes das favelas e periferias, né? Sobre a questão isso da desigualdade social, né? Olha que interessante, né? Então ela citou a questão das favelas, né? E periferias, Consequentemente, por não alcançarem ascensão e consideração social, subjugados são os descendentes africanos pelo corpo civil, este que privilegia os costumes advindos das elites. Dessa forma, faz impetuosa a tomada de medidas focadas em sanar os óbices abordados. Beleza. Então agora vamos para a conclusão. Como é que ela vai solucionar esse problema? Então olha que interessante, ela citou a questão da discriminação racial e da desigualdade social como causas para esse problema. Então agora como que isso vai ser solucionado, né? Então aquela perguntinha, né? Quem vai solucionar, né? E como vai solucionar, né? Então vamos lá, quem vai solucionar? Portanto, conclui-se que os desafios para a valorização da herança africana devem
devem ser extintos. Para isso, cabe ao Ministério da Educação fomentar nas instituições de ensino realização de projetos culturais. Então, olha que interessante, ela está citando um órgão, quem? Ministério da Educação. Fazer o quê? Fomentar nas instituições de ensino a realização de projetos culturais, palestras, né? Debates e passeios obrigatórios. Olha que interessante. Passeios. Deixa eu até voltar aqui. Isso, debates e passeios obrigatórios. Interessante, né? Visando educar os alunos sobre crenças afro-americanas e romper pensamentos preconceituosos presentes na contemporaneidade. Então, ela cita o Ministério da Educação, né? Por meio de procedimentos administrativos, propostas de temas que serão abordados nas escolas, né? Assim, a pátria amada torna-se mais equitativa e respeitosa, destoando do passado colonial e erradicando o contexto exposto na melodia. Que melodia? Olha que interessante. A melodia Negro Drama, que ela citou da banda Racionais. Então, ela voltou desde o começo lá. Muito bacana, né? Parabéns aí, Nicole, pela sua redação. Vamos para o comentário, né? Os comentários. A redação apresenta um projeto argumentativo bem conduzido que articula informações, fatos e opiniões de maneira pertinente e coerente. A introdução já delimita claramente as causas que serão abordadas. O desenvolvimento apresenta progressão temática, cada parágrafo sustenta um aspecto da problemática, né? A conclusão também apresenta uma proposta de intervenção articulada aos argumentos desenvolvidos em relação à estruturação do texto dissertativo argumentativo. Gente, eu vou fazer, perdão, só interrompendo aqui, eu vou tentar ler durante essa semana uma redação por dia, tá? Para ajudar vocês também, não só a resolução de questões, mas também como revisão, ler redações também para ajudar vocês, tá bom? Da própria cartilha, né? Claro, graças a Deus a gente conseguiu fazer do G1, né? E créditos do site do G1, créditos agora o INEP, né? Em relação à estruturação do texto dissertativo argumentativo, a redação apresenta introdução, desenvolvimento e conclusão bem desenvolvidos. Quanto ao tema proposto, ele foi integralmente abordado com argumentação consistente ao longo dos 4 parágrafos. Na introdução, o participante apresenta o recorte temático, evidente a existência de desafios para a valorização da herança africana no Brasil, e antecipa as 2 causas que serão discutidas, a discriminação racial e a desigualdade social, anunciando, portanto, o seu projeto de texto. No segundo parágrafo, o argumento concentra-se no racismo e nas suas origens no passado com a mercantilização e a escravidão dos africanos. O terceiro parágrafo é dedicado à questão da desigualdade social. O repertório sociocultural mobilizado é legítimo, pertinente e produtivo. Com referência ao livro Póstumas de Brás Cubas, Memórias Póstumas, né, do Machado de Assis. O parágrafo conclusivo apresenta a proposta de intervenção detalhada e compatível com os argumentos desenvolvidos anteriormente, cumprindo adequadamente o que se espera para o gênero. Ademais, um bom domínio da norma, então eles estão avaliando também a questão do português, né, ou das convenções de escrita. O texto apresenta um projeto bem estruturado, organizado por 4 parágrafos equilibrados e articulados, com uso consistente de recursos de coesão, tanto no plano intraparágrafo quanto no interparágrafo, né, em relação à pontuação, a desvios de empregos de vírgulas nos seguintes trechos. No livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, o defunto autor, cabe ao Ministério da Educação fomentar, né? Enfim, nas instituições de ensino, a realização de projetos. Também há problemas de paralelismo no trecho, né, na qual valores, crenças, cultura dos negros são menosprezados. Também no primeiro parágrafo, a falta de complemento para o vocábulo entraves. Por exemplo, entraves para a resolução desses problemas. No segundo e terceiro parágrafo, o verbo possuir, cujo sentido é deter a posse de algo, está empregado incorretamente, sendo adequado nos 2 casos. Utilização do verbo ter. Aí ele também descreve, né, vocabular, suas ideologias são postergadas, independente, que deveria ser o vocábulo no sentido negligenciado. No que concerne os aspectos de coesão, então aqui está falando sobre a coesão, né, que apresenta continuidade, né, pronomes no qual, suas origens, os quais, logos, enfim. Ele descreve que o participante vai apresentar uma proposta de intervenção detalhada, né, que é o esperado, né, ou seja, você explicar sobre como vai ser solucionado e o como que, né, quem vai solucionar e como vai ser solucionado detalhadamente, né, de que forma, né, que respeita os direitos humanos, viável, articulada a discussão do texto, indica que
deve ser feito por quem, de que forma, com qual finalidade, atendendo integralmente o comando da proposta da redação. Nota-se assim que foram contemplados os elementos exigidos pela proposta com um ótimo desempenho em critérios avaliativos. Legal, né? Muito interessante. Então tá, gente, vamos agora fazer as questões, né, de humanas. Vou fazer umas 5 com vocês, né, pra gente revisar aqui, tá bom? Então, parabéns, Nicole, aí pela sua redação. Parabéns, Unep, por disponibilizar a cartilha da redação. Aqui a gente está na página 59, para quem quiser acompanhar, tá bom? Então, vamos lá. Vale lembrar que eu baixei aqui essa prova PPL, tá? A segunda aplicação, tá? Para privados de liberdade e também a segunda aplicação, tá? Então, como a gente, graças a Deus, terminamos a primeira completa, eu tô fazendo aqui uma nova, né, que seria a segunda aplicação, só pra gente revisar também questões diferentes, né? Pra gente poder dar uma revisadinha pouca essa semana, só 5 questõezinhas, enfim. Então, vamos lá, ó. Ah, interessante, olha o tema da segunda aplicação, o tema da redação, né? Vamos ver aqui, ó, foi sobre tentativa argumentativa sobre o tema desafios para valorização da arte de periferia no cenário cultural brasileiro. Legal, né? Um tema bem específico mesmo, bem subjetivo. Valorização da arte nas periferias. Que interessante. Legal. Bem diferente, né? Então vamos lá, vamos para... E reparem, isso é interessante, já que a gente estava lendo redação, só uma coisa aqui. Ele sempre aborda um problema, né? Uma problemática que, coisa, mas ó, no cenário brasileiro, desafios, tá? Ó, desafios para valorização. Então, primeiro foi desafios da questão africana e aqui desafios para valorização das artes da periferia, né? Então, ele sempre vai abordar um tema problema, né? Uma questão de um problema, né? Então, isso é interessante também vocês analisarem, né? Então, vamos lá, vamos para a questão 46. Ó, questão 46, de segunda aplicação do Enem Caderno Azul PPL de 2024, né? Ela escreve pra gente o seguinte, ó, o sertanejo verá o nascimento de outro Brasil, que não será o da palhoça, das febres, da verminose, do analfabetismo. Para todos se abrirão as perspectivas de um Brasil integrado na unidade real da terra e no sentimento comum de que essa unidade já está viva, na grande capital, levantada no Planalto Central, Brasília. Não há dúvida de que o presidente Juscelino Kubitschek despertou grande parte do território nacional. Quem viu quase imobilizada aquela imensa região e hoje a contempla palpitante de vida, poderá imaginar o que significa tudo isso para o futuro do Brasil. Foi brasiliense. Aí o texto destaca o seguinte, ó, o texto faz referência a uma mudança de perspectiva acerca da integração nacional que relaciona o quê? A. Correspondências oficiais e patriotismo. B. Elementos paisagísticos e desenvolvimentismo. C. Artefatos regionais e federalismo. D. Relatórios médicos e industrialismos. Ou E. Mensagens parlamentares e socialismos. Pause o vídeo e tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Pausar o vídeo. Tentaram fazer, bom, que no caso se vocês marcaram a letra B, vocês acertaram, tá bom? Vai se tratar aí de elementos paisagísticos e desenvolvimento, tá bom? Letra B, por quê? Ele descreve sobre uma questão de uma paisagem, né, ó. Verá a questão da pobreza, né, febres, verminoses, do analfabetismo, ou seja, a questão da pobreza, e ele abrirão perspectivas, né, o surgimento de uma unidade, uma grande capital, né, despertou grande território nacional que imobiliza a imensão da região, com palpitante à vida, imaginar que significa tudo isso para o país. Então, ele destaca a questão de desenvolvimentismo, tá? Por quê? Uma nova perspectiva, despertou o grande. Então, despertou o grande, né, é uma perspectiva de desenvolvimento, de que algo está mudando, né? O despertar significa que algo está mudando, tá? Por esse motivo que não são as outras correspondências, patriotismo, não, médicos, mensagens socialismos, não, tá? É uma questão de mudança, né? Elementos da paisagem, ou seja, a paisagem da pobreza, né? Verminose, febres, enfim, de uma paisagem da pobreza para algo em desenvolvimento, algo que está mudando, né? Ele descreve, ó,
não há dúvida que o presidente Nanã despertou, né? Então, algo que está mudando, tá? Então, cuidado com as pegadinhas, realmente. Essa é bem complicadinha mesmo, tem que tomar muito cuidado com as pegadinhas, viu? Beleza, vamos para 47. Olha que a segunda aplicação também tem umas pegadinhas, né? Achei ela um pouquinho difícil. Vamos agora para 47. Então, a arte urbana, a arte das catedrais. Olha que interessante que isso tem a ver com o tema da redação, né? Que foi sobre artes, né? Da segunda aplicação, né? Artes das catedrais extraiu dos campos vizinhos o principal alimento de seu crescimento, e foram os esforços de inumeráveis pioneiros, desmatadores, plantadores de secos, construtores de valas e de diques que, no êxito de uma imensa expansão produtiva, levaram à sua realização, tendo como cenário novas colheitas e jovens vinhedos. Ergueram-se as torres de Laon, esculpida na pedra a figura dos bois de trabalho as coroa. Nos capitéis de todas as catedrais floresceram ramos de videiras. As fachadas de Amiens e de Paris representam o ciclo das estações por meio da imagem dos trabalhos do campo, justa celebração, esse cultivador que afia sua foice, esse vinhedeiro que talha, capina ou faz suas mudas com o trabalho, fizeram com que da terra brotasse monumento. Ele é fruto do campo, ou seja, do seu trabalho. Tempo das catedrais. Beleza, o texto ele destaca o seguinte, a questão, perdão. O texto faz uma reflexão, né, sobre o patrimônio artístico urbano medieval e seu desenvolvimento relacionado com o que? A. Aristocracia feudal. B. Ordens monásticas. C. Cultura agropecuária. D. Feiras internacionais. Ou E. Manufaturas regionais. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Galerinha, pausaram o vídeo e tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra C, vocês acertaram. Isso mesmo, cultura agropecuária. Por quê? Porque o próprio texto descreve pra gente, né, a questão da questão do feudalismo, mas não é aristocracia feudal, nem ordens, feiras e manufaturas. Por quê? Cultura agropecuária, ele destaca uma cultura, ó, artes da catedrais extraiu-se do quê? Dos campos, ó, a palavra campos, ó, né? Alimento, foram os esforços, né? Pioneiros, plantadores, né? O próprio texto descreve, né? Ó, figura de bois, né? Ramos, videiras, né? Ó, campo, a gente vê diversas vezes a palavra campo. Justa celebração cultivada, foice, né? Instrumentos, ó, muda, né? Foice, instrumentos, né? Ó, fruto do campo do seu trabalho, ou seja, essa cultura, né, dessa época, né, da questão do feudalismo, mas aqui no sentido, ó, animais também, né, ó, no sentido de expansão produtiva, colheitas, né, vinhedos, enfim, a cultura do campo desses trabalhadores e principalmente a agropecuária, que tem tudo a ver com o campo, tá bom? Por esse motivo que é AC, tá? Vai se tratar desse tipo de cultura. Então vamos para 48, ó, o combustível mineral. Gente, uma dica de revisão para ajudar vocês. Como eu sei que os textos são enormes, não, vamos pro comando das questões, tá? Isso ajuda bastante vocês já identificarem aí o comando delas, enfim, para poder fazer, tá bom? Igual aqui, né, de cara, o comando da questão. Uma mudança na produção de espaços ocorrida no contexto apresentado foi? Então, vamos já focar que mudança de produção do espaço apresentado. Então, ó, o combustível mineral constitui uma vantagem para a indústria de fábricas da dependência, deveriam ser forçadamente. Segundo parece, agropecuária em torno das bacias olíferas, né? No início do século XX, foi assim que se repartiu o trabalho. As cidades industriais espremem-se na vizinhança das minas. A população nelas amonta-se em multidões densas, sobre um solo enegrecido pelos resíduos de carvão, sobre o céu fuliginoso, onde busca em vão discernir o sol, o homem da terra. Então, ele quer saber, uma mudança nessa produção desses espaços, né, ocorrida no contexto, foi o quê? Então, vamos lá, ó. A diminuição de linhas férreas, B, criação de reservas ambientais, C, redução da densidade demográfica, D, substituição do sistema de navegação, ou E, intensificação do processo de urbanização. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também, vamos ver se vocês vão acertar, ok? Galerinha, pausar.
O vídeo tentaram fazer, bom, se vocês marcaram a letra E, vocês acertaram, vai ser exatamente aí a questão, né, da intensificação do processo de urbanização, né, ela destaca sobre o combustível, né, ó, segundo o livro, está no início do século XX, foi assim que repartiu o trabalho, cidades industriais, né, espremem-se na vizinhança das minas. Então ele destaca sobre a questão das cidades industriais e que as cidades se espremem-se na vizinhança das minas, ou seja, né, que a população nelas se amontoam-se em multidões densas sobre um solo enegrecido pelos resíduos de carvão e sobre um céu fuliginoso onde busca em vão discernir o sol. Então ele destaca, né, que eles vivem apertados em cidades industriais, né, e sobre o solo enegrecido por causa dos resíduos de carvão. Então, a mudança nessa produção desses espaços ocorridos foi exatamente o quê? A intensificação do processo de urbanização. Uma vez que tem, né, necessita aí das cidades, esse processo de urbanização, né, necessita de empregos, essas pessoas que necessitam de trabalho, infelizmente vivem amontoados, né, por solos enegrecidos e devido aos resíduos de carvão, que das indústrias, né, ó. Enfim, né, claro, onde se tem cidade onde se tem pessoas necessita de trabalho, de emprego, né, ou seja, tudo isso gera um processo de urbanização. Uma vez que essas pessoas vão, né, atrás de emprego, claro que para elas é melhor morar, né, residir onde tem essas fábricas, né, onde é perto do trabalho delas, né, e tudo isso vai gerar o quê? Urbanização. O próprio texto descreve sobre cidades industriais, tá? A chave tá aqui, ó, cidades industriais, né? Por isso que não são as outras, tá? Substituição, nada a ver com navegação, demografia ambiental, linhas férreas, não. Urbanização, porque a palavra aqui, ó, cidades, tá? Já a própria palavra cidade já encaixa aí perfeitamente com uma direção aí, né, de qual seria a resposta certa. Ok, vamos para 49 então. No contexto da colonização americana, as narrativas conflitantes de Sepúlveda e Las Casas expressam o seguinte aspecto. Então, a revista Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Ok. Então, bora, ó. Para provar que os índios se encontram no estado de barbárie, Sepúlveda vai utilizar a História General e Natural de las Índias, na qual o índio americano era um ser um tanto infra-humano. Para provar o contrário, Las Casas escreve um novo tratado, La Apologética História, em que contraria os vários argumentos de Sepúlveda para justificar a guerra contra os índios. Aí, o índio é um homem como os outros do universo, superior até em muitos aspectos. A guerra nas apologias. Ok, aí a pergunta é a seguinte: no contexto da colonização americana, as narrativas conflitantes de Sepúlveda e Las Casas expressam o seguinte aspecto do que? A aceitação da diversidade, B, reconhecimento da alteridade, C, reprodução do etnocentrismo, D, compartilhamento de bem comum, ou E, convergência de crenças religiosas. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também, vamos ver se vocês vão acertar, ok? Galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, a resposta correta é a letra C, tá? Exatamente, reprodução do etnocentrismo. O que seria isso? Condenar as outras religiões, né? Se achar superior. E o próprio texto, né, ó, no texto da colonização americana e as narrativas conflitantes, é exatamente sobre isso, né? Porque a questão do etnocentrismo europeu se acha superior em condenar as crenças indígenas, ou seja, para justificar a questão, né, do período mesmo da colonização, das mortes, enfim, de impor uma religião, né, e não respeitar a cultura deles, né, para provar que os índios encontram um estado de barbárie, né, ele vai utilizar essa história, né, do índio americano ser um tanto quanto infra-humano, né, ao contrário, para justificar a guerra contra os índios, um homem como os outros do universo, enfim, é exatamente essa questão que vai na questão do etnocentrismo, né, a questão da cultura, da religião, né, de querer se impor uma religião para eles, enfim, né, por esse motivo que vai ser a letra C, tá, não é nada de aceitação de diversidade, enfim, nada disso, e sim uma cultura que se acha, né, a cultura europeia se acha superior no direito de se impor, né, principalmente na questão religiosa, enfim, para justificar mortes, enfim, escravidão,
né? Porque os índios também foram escravizados também, né? Para se achar no direito de se impor uma cultura também na questão religiosa, enfim. Por esse motivo que é assim, tá? Então tá, vamos agora para a questão 50, né? Woodstock, né, surpreendeu porque esperava reunir bem menos pessoas. Foram vendidos cerca de 180 mil ingressos, mas diante do intenso fluxo de pessoas chegando à fazenda, onde o evento estava acontecendo, os organizadores decidiram torná-lo gratuito. A multidão fez sua própria música, compartilhou comida, convivendo por 3 dias com sujeira, lama e falta de estrutura. Woodstock foi pensado como um evento lucrativo. Era a irresistível comunhão entre o pop rock e a indústria cultural. Mas a multidão, em sua criatividade e ilusões, fez parecer que, em 1969, era o ano zero de uma nova civilização, transformando em filme. O festival recuperou facilmente os lucros perdidos com a derrubada das cercas. A indústria cultural não deixou de vencer e absorver, pouco a pouco, a criatividade juvenil expressa na música pop rock no final dos anos de 1970. Cultura e ciência. A pergunta, ela escreve pra gente o seguinte, o caráter contraditório mencionado no texto relaciona-se ao quê? A. Cerceamento do livre pensamento. B. Academicismo de linhas melancólicas. C. Determinismo de padrões estéticos. D. Mercantilização das artes questionadoras. Ou é espetacularização dos veículos midiáticos? Pausem o vídeo. Tentei fazer vocês também, vamos ver se vocês vão acertar, ok? Esperto. Vocês marcaram a letra D, vocês acertaram. Mercantilização, tá? Qual alternativa aqui que tá havendo com lucro, né? Exatamente, mercantilização das artes questionadoras. Por quê? Mercantilização, lucro, né? O texto ele descreve do evento, né? Que esperava reunir 180 mil ingressos. Reuniu mais pessoas, né? O que fez um evento que era lucrado, né? Se tornar gratuito. Ou seja, foi mais pessoas do que foi planejado. Era um evento pago e ele se tornou gratuito. E a multidão fez a própria música, enfim. Pensando como evento lucrativo, o que era irresistível? Comunhão entre, né, o pop rock, enfim. Mas a multidão, a sua criatividade, fez parecer que era, transformando em filme. O festival recuperou os lucros perdidos com a derrubada das cercas e a indústria da cultura não deixou de vencer e absorver. Ou seja, algo que era, né? Por que mercantilização das artes questionadoras, né? Algo que era pago se tornou gratuito, né? Com a derrubada das cercas, enfim. E depois se transformou em um filme recuperando o lucro, né? Então, algo que era para ser pago se tornou gratuito e virou um filme. Olha que interessante, né? Então, o caráter contraditório é exatamente isso, né? Algo que era pago se tornou gratuito e depois foi recuperado os lucros perdidos, transformando em filme. A única alternativa que traz sobre mercantilização, sobre a questão de grana, né, dinheiro, enfim, é a D, tá? Mercantilização das artes questionadoras, tá bom? Que tem tudo a ver aqui com o que o texto descreve, né? Algo que era gratuito, que se tornou... Algo que era pago, que se tornou gratuito e depois virou um filme, ou seja, foram muitas pessoas nesse evento, né? Mais de 180 mil ingressos, mais de 180 mil pessoas, né? Que derrubaram as cercas, enfim, a questão também descreve, né? Enfim, gente, espero ter ajudado vocês nessas resoluções. Vou tentar fazer mais para vocês, para ajudar vocês nas redações também nessa semana de revisão, né? Desejo para vocês boa prova, bons estudos. Não fiquem tensos, porque eu sei que essa é uma semana, né? Semana na reta final, mas vocês deram o melhor de vocês. Relaxem, agora é o principal, tá? Essa semana aí vocês relaxarem para fazer uma boa prova, tá bom? Um abraço a todos. Beijos.